pessoas feridas, pessoas que muitas vezes poderiam estar aqui frutificando do seu lado, hoje estão no mundo feridas, porque foram rotuladas pelos erros de cultura. Queridos, eu digo uma coisa para vocês, já caminhando no final dessa mensagem: o nosso Deus é um Deus de recomeços. Se eu fosse Deus, quando Moisés matou o egípcio, ele já não ia ter mais chance. Mas Deus deu outra chance para ele. Aí Moisés sobe o monte, fica 40 dias, 40 noites. O Senhor talhou as tábuas de pedra, o Senhor escreveu nas pedras. Você imagina o valor arqueológico dessas pedras hoje em dia? Você imagina se tivesse no museu as pedras da aliança talhadas e escritas pela mão do próprio Deus? Ia botar uma camisa no bolso, no Louvre. Sim, não. Mas Moisés, quando está descendo, tomado de raiva pelo bezerro de ouro, o que ele faz? Ele quebra, ele taca no chão e quebra as pedras que Deus fez. Se fosse eu, Deus, aí eu fulminava Moisés. Mas ainda bem que eu não sou Deus. Porque Deus deu uma outra chance para Moisés. Ele subiu ao monte, dessa vez ele levou as pedras, ele escreveu, ele desceu e recomeçou. Se eu fosse Deus, você imagina o que seria de Davi quando ele adultera com Betseba e manda matar o marido dela? Se eu fosse Deus, Davi estava perdido. Mas Deus não apenas o perdoou, deixou ele recomeçar e chamou dele de homem segundo o coração de Deus. Se eu fosse Deus, queridos, você imagina o apóstolo Paulo, depois de todo o mal que ele fez para a igreja de Cristo? Se fosse Deus, Paulo não teria a menor chance. Mas o Senhor o perdoou, deu a ele uma chance de recomeçar. E ele se tornou o maior teólogo da história da igreja. Se eu fosse Deus, Pedro, depois de me negar 3 vezes, você acha que ele ia ter chance na minha igreja? Mas o Senhor não apenas o perdoou e o permitiu recomeçar, como estabeleceu Pedro como um líder da igreja de Cristo. Porque o nosso Deus é um Deus de novos começos. Amém. Quando o Senhor nos enviou para cá, queridos, a minha oração é que o Senhor faça dessa igreja como uma caverna de Adulão. Tem gente que não gosta de falar isso, mas eu vou. Porque a caverna de Adulão, para quem não sabe, foi o lugar onde Davi ficou refugiado, fugiu do Saul. E nessa caverna, a Bíblia diz que se achegaram a ele homens rejeitados pela sociedade, homens que ninguém queria, homens que não tinham valor para a sociedade por conta dos seus erros e dos seus pecados. Mas Davi abraçou esses homens, cuidou desses homens e estabeleceu o maior exército que Israel já viu. Esses homens rejeitados pela sociedade saíram os valentes de Davi, porque Deus é um Deus de recomeço. Não importa, queridos, se é um visitante, um membro, um diácono, um presbítero, um pastor, errou, caiu, o Senhor dá a chance de recomeçar. É claro que todo erro tem um processo. Um processo de reconhecer o erro, de assumir as consequências pelo erro. Mas o Senhor é um Deus que restaura. A palavra do Senhor diz que Deus não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Eu não sei se vocês entendem de plantio, de cana,
Mas geralmente quando você tem aquele plantio imenso de cana e o dono do canavial ele vai geralmente de picape, essas 4x4, e ele vai passando por cima da cana, e a cana vai topando pelo caminho. Você pensa, na hora de colher, você não vai ter nada, porque está atropelando as canas do carro dele. Só que depois que ele passa, a cana se levanta novamente. Mas se em algum momento ele pega a base da cana e esmaga ela, essa cana nunca mais vai ser esmagada. Da mesma forma, o pavio de fumega. Quem já viu aquelas velas de bolo de aniversário? Você sopra, ela apaga, e o que acontece depois? Ela acende de novo. Mas se você pega o dedo e faz assim, ó, o que acontece? Nunca mais ela acende. O nosso problema, queridos, é que nós temos virado clubes de amigos. Nós temos feito grupinhos e clubinhos entre nós. Muitas pessoas, às vezes no nosso meio, têm sido esmagadas ou apagadas pelos pecados que cometeram, pelos erros que cometeram, têm sido rotuladas por nós pelo que fizeram com nossa vida. Eu quero dizer para vocês, cada uma dessas pessoas, o Senhor vai requerer das nossas vidas. Cada uma dessas pessoas, naquele grande dia, nós vamos ter que dar conta delas para Jesus. Porque se Ele mandou elas para essa igreja aqui, e agora eu estou falando de nós temos que cuidar. Se Ele mandou para essa igreja aqui, nós temos que amar. Independente do que elas fizerem, todos. Porque se a gente parar para olhar para cada um de nós, ninguém aqui era conhecido até Jesus não sabe. Sim ou não? Ou alguém que pode levantar a mão e dizer, pastor, eu sempre fui maravilhoso, nem precisava de Jesus. Jesus não precisa de mim. Você pode dizer isso? O apóstolo Pedro diz que aquele que muito foi perdoado, muito vai amar. Se o Senhor te perdoou, querido, você deve perdoar também. Se o Senhor te amou, você tem que amar também. Se o Senhor cuidou de você, você tem que cuidar também das pessoas. Porque foi para isso que Ele te chamou. Nós vivemos um tempo que o que tem imperado no nosso meio, agora não mais na igreja, mas no mundo, é um discurso de ódio. As pessoas brigam e se matam por conta de uma partida de futebol, por conta de um candidato a um partido político, por conta de coisas tão banais. Outro dia desses, eu acho que eu falei aqui para vocês, um amigo meu de infância, lá em Petrópolis, na nossa cidade, alguém fechou ele no trânsito, ele não gostou, acelerou, foi atrás do cara, fechou o cara para tirar satisfação. O cara tinha um espingarda no carro, não tinha o rosto dele na frente. Você vê como que a vida está perdendo seu valor, queridos. O Senhor Jesus nos disse que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E a mornidão, ela é justamente o esfriamento do amor. Porque se eu esfriei o meu amor por Deus, eu vou esfriar o meu amor pelas pessoas. Porque o meu amor pelas pessoas é um reflexo do meu amor por Deus. E aí eu não digo o meu amor pela minha mãe, pela minha esposa, pelo meu filho, porque isso é natural. O Senhor Jesus, Ele ampliou a questão do amor a tal nível que Ele disse, vocês devem amar a quem? Os seus inimigos e orar por aqueles que falam mal de vocês. Na cultura judaica, as pessoas elas eram perdoadas até 7 vezes. Por causa daquele texto
de Provérbios que diz 7 vezes, até 7 vezes cairá o justo e se levantará. E aí quando perguntam a Jesus, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus fala, eu não diria 7, eu diria 70 vezes 7. Isso não significa que nós devemos perdoar alguém 490 vezes. Você fica ali com um caderninho e fala, opa, 2. Não, queridos. O Senhor elevou isso ao nível de todas as vezes que o seu irmão precisa de perdão, você tem que perdoar. Porque assim como Ele nos perdoou, nós devemos perdoar também. Tem uma parábola de Jesus para finalizar, que o Senhor Ele diz, Ele narra a história, o reino dos céus é semelhante ao reino que chamou os seus servos para ajustar as contas. E quando chegou um dos servos que lhe devia, eu não me lembro o valor em denário, mas eu fiz a conversão quando eu preguei sobre isso uma vez, e era algo assim de bilhões de reais, era uma dívida impagável. Então aquele rei disse, lança ele na prisão até que ele me pague. E ele rogou por misericórdia, disse, não tenha paciência que tudo eu te pagarei. Aquele senhor se compadeceu do seu servo e fez o quê? Perdoou a sua dívida. A Bíblia diz, olha o ser humano, queridos. A Bíblia diz que imediatamente ao sair dali, ele encontrou um outro servo. Ou seja, um outro servo como ele, que lhe devia 100 dinheiros, ou seja, era o valor de um dia de trabalho. Ele acabou de ter uma dívida bilionária perdoada, ok? Ao sair dali, ele encontra um camarada que devia a ele um dia de trabalho. E ele chega no camarada e diz, paga o que me deve. Ele diz, tem paciência comigo, e tudo eu te pagarei. E ele então sufoca o rapaz, chama as autoridades, manda lançar ele no cárcere até que pague a dívida. Aquele senhor sabendo disso, imediatamente chamou ele e disse, que história é essa? Eu acabei de te perdoar algo que você não teria condições de pagar nem em gerações. E você não conseguiu perdoar uma dívida de um dia de trabalho que você tem. O que o Senhor quer nos dizer com isso é o perdão que Cristo te deu e o perdão que Cristo me deu é algo incalculável. Porque nós estávamos debaixo de uma sentença de morte. Porque o salário do pecado é a morte. Nós caminhávamos a passos largos para o inferno. Mas Cristo nos perdoou. Ele nos deu um perdão que ninguém mais poderia nos dar. E aí quando o nosso irmão erra, nós não podemos perdoar. Quando o nosso irmão cai em pecado, nós não podemos perdoar. Nós queremos disciplinar a qualquer custo. Nós queremos expor o pecado dele para toda a igreja. Interessante, para finalizar, ainda tem alguns minutos, essa questão da disciplina. E muita gente que não entendeu o que é disciplina eclesiástica e confunde disciplina com castigo, confunde disciplina com punição. Disciplina não é punição nem castigo. Disciplina é mecanismo de restauração. O Senhor Jesus ele diz o seguinte: se o teu irmão erra contra ti, expõe ele na igreja. É isso que Jesus fala? Fala, vai até ele. Se ele te ouvir, você ganhou o irmão. Ou seja, restaurou. Se ele não te ouvir, você vai continuar na liderança, vai até ele. Se ele te ouvir, você ganhou o irmão. Só em último caso, você expõe na igreja.